Oi? Sabe que eu sou uma pessoa que sempre fui meio nostálgica, desde criança. Se eu contar pra vocês, umas coisas são bem sinistras, do tipo, não tão sinistra assim, mas meio estranha, do tipo, eu lembro, na época de colégio, ficar do lado, eu lembro num dia chuvoso, eu tava lá no lado de uma sala que tinha aulas de música e tinha um pessoal tocando um piano meio triste, assim. E eu gostava de ficar ali ouvindo aquela música, gostava de estar em contato com alguma coisa, e é como se eu tivesse uma saudade de coisas que eu nunca tinha vivido nesta vida. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, sobre essa nostalgia de coisas que muitas vezes parecia que eu nunca tinha vivido, mas eu sentia falta de alguma coisa. Eu sou o Luiz Henrique de Souza e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Bom, então essas experiências de nostálgicas, de sentir falta de alguma coisa que parece que eu nunca tinha vivido, pelo menos nessa vida, é uma coisa que sempre me acompanhou na minha vida. Muitas vezes eu ficava com uma agonia, um peso no meio do peito, pensando, caramba, o que é isso que me faz ter essa nostalgia, ter essa vontade de conhecer pessoas que eu nunca vi na minha vida? Como assim ter saudades do que eu nunca vi? É muito engraçado isso, né? Pelo menos quando eu falava para as outras pessoas, ninguém entendia muito bem o que esse cara tá falando. E eu tive que amadurecer um pouco isso para começar a me entender. Porque quando eu era pequeno eu tinha o sentimento, mas nem entendia o que era. E depois de quando eu fui crescendo, eu fui tentando entender um pouco mais o que era isso. E quando eu fui entendendo um pouquinho mais algumas coisas sobre reencarnação, sobre essa grande possibilidade de parte do que a gente é voltar de uma forma à vida, e para mim isso é algo bem factual, é algo que realmente é uma verdade. Não o eu completo, né, mas uma boa parte da gente volta, pelo menos tendências que a gente tem. E esse contato que a gente teve com outras pessoas, amores perdidos, guerras, batalhas, incêndios, amores, coisas boas, coisas ruins. Tudo isso faz parte do que a gente é. Imagina aquelas felicidades de encontrar uma pessoa que tu gosta, ou a despedida de alguém que é muito querido pra gente. Quantas pessoas será que a gente não teve contato ao longo das nossas vidas? Muita coisa. Mas é engraçado falar de nós, né? Porque muito do nosso eu vai embora. Eu acredito muito que a gente tem uma pós-vida em outro lugar. Mas quando a gente renasce, quando a gente encarna, boa parte do que a gente era não existe mais. E é uma oportunidade de começar de novo, né? Sendo só condicionado pelo ambiente e por tudo que a gente traz. Então não é tão começar do novo. Mas essa nostalgia que eu sempre senti, isso me acompanhou até os dias de hoje. Na verdade, até hoje, cada vez menos, porque o que eu faço quando eu sinto isso? Sabe, existe um aperto e não é uma saudade de alguma coisa que eu consiga pegar uma foto e olhar, né? Fica muito mais fácil. Então eu comecei a tentar compreender isso. Não fugir dessa dor, porque é uma espécie de dor, né? Mas começar a observar isso mais de perto. E quanto mais eu fui observando isso de perto, e muitas vezes tendo que passar pelo sofrimento de estar sentindo isso, quanto mais eu vivi essas experiências por completo, mais isso foi deixando de mim. Eu tenho não sei se é uma teoria, mas sei lá, eu acredito muito que como a gente não está vivendo o momento, a gente nunca está pleno nos lugares que a gente está. A gente está sempre querendo fugir de um jeito ou de outro. Então, como a gente nunca está pleno no momento, como a gente não sofre do jeito que a gente deveria sofrer, a gente não ama do jeito que a gente deveria amar, a gente não passa pelas situações de forma integral, completos. Nossa mente está sempre distraída com alguma coisa, ou sempre querendo fugir do momento que a gente está. Não, hoje eu estou sofrendo, eu não quero estar aqui, eu quero apressar, eu quero ir para o futuro. Então, como a gente faz esse jogo, a gente deixa lacunas nessa construção psicológica do que a gente é. E essas lacunas vão nos perseguindo. Essa tendência de estar gerando essa massa psicológica que a gente deixou para trás, ela nos acompanha. Porque toda ação em uma direção tem um retorno.
E quando a gente tem essa ação que deveria ter uma ação de estar presente no momento, seja ele feliz, triste, de raiva, de destruição, o que for, e a gente não consegue viver aquilo plenamente, e a gente guarda aquele momento para ter que viver novamente essa ação depois. A gente exerceu uma reação sobre aquilo. Então, em algum momento, aquilo vai voltar para nós. E a nossa tendência normal é sempre fugir. É o que a gente mais sabe fazer. Eu acho que o ser humano sabe fazer uma coisa espetacularmente bem. A gente foge de todas as formas possíveis, com todas as drogas possíveis, com todas as formas de diversão possíveis que a gente encontra, ou no trabalho. A gente pode fugir com qualquer coisa. Eu fujo todos os dias de uma forma ou de outra. Não que eu queira estar fugindo, mas é um condicionamento que a gente tem. E se a gente fizer um esforço cada vez maior de estar presente nos momentos, a nossa vida começa a se transformar. Essa nostalgia, ela acaba quase se decompondo, é como se fosse uma poeira ao vento, ela não existe mais. E eu passei por diversas situações assim, onde eu tinha um sentimento forte, e depois que eu sofri, eu vivi aquilo intensamente, eu sorri intensamente, chorei, sorri, e senti aquilo de verdade, sem fugir, aquilo se decompõe, aquilo não faz mais parte do que a gente é. Então, é muito importante. Eu não sei se vocês também têm essa nostalgia de alguns momentos, coisas, pessoas, fatos, locais que parece que deveriam estar presentes na nossa vida, mas não estão mais. Se você tem esse tipo de coisa também, deixa aí nos comentários, eu quero ouvir de vocês o que vocês têm a falar sobre isso, ou não. Ah, eu nunca tive isso, que loucura é essa? Mas para mim isso é uma realidade, e cada vez mais, quanto mais presente eu estou vivendo as coisas, boas ou ruins, né, independente do que elas sejam, mais isso acaba se dissolvendo e ficando no passado. E aquilo não incomoda mais. E outra coisa, quanto mais eu lidei com pessoas que eu acho que eram do meu passado, mais complicados são as relações. Eu falo isso em outros vídeos, mas para mim é uma grande realidade. Porque tem muita carga emocional envolvida. E é isso. Você também tem algum tipo de nostalgia? Comenta aí. Se conseguiu superar de outra forma, ou como é que você está lidando com essa nostalgia, também deixa o seu comentário. Deixa o seu curtir, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Um beijo gigante e nos vemos no próximo. Se inscreve aí. Tchau!